Você já parou para pensar que a Bíblia várias e várias vezes nos diz que nós estamos em uma batalha espiritual? Isso deveria fazer a gente pensar: já que é uma batalha, eu tenho que estar pronta para guerrear. Mas para isso, a gente precisa saber quem são os nossos inimigos, quais são as estratégias deles, aonde essas guerras acontecem, quais que podem ser nossas estratégias de defesa. E é por isso que a gente vai estar conversando hoje com a Renata Gandolfo sobre o seu novo livro a Arte da Guerra para Mulheres Cristãs. Um livro curto e muito bom e edificante, e você pode garantir ele gratuitamente no Kindle, e o link vai estar aqui na descrição. E a Renata é conselheira bíblica, autora, palestrante e também trabalha na editorial online do Ministério Fiel e escreve constantemente no blog Voltemos ao Evangelho. E essa conversa vai ser muito edificante. Para mim foi uma grande bênção e as analogias que ela traz são de abrir os nossos olhos para entender coisas profundas sobre a palavra de Deus. E é por isso que eu tenho certeza que você vai amar essa conversa. Então, pega o seu cafezinho ou um chá e vem aproveitar com a gente. Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rebeca, o seu convite afetuoso aí para poder participar desse canal que tem abençoado tantas irmãs aí. Eu que agradeço você ter aceitado e também porque o seu livro foi uma bênção. A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, que a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre ele hoje. Mas antes da gente já entrar no conteúdo do livro, Renata, você pode falar um pouquinho para a gente sobre quem você é, o que você faz? Bom, Rebeca, eu nasci de novo em 2007, fui batizada em 2008 e uns 2 anos depois eu conheci as doutrinas da fé reformada. E então eu considero que ali foi realmente assim o meu momento de conversão, assim, parece que eu fui convertida de novo. E aí, atualmente, eu congrego na Igreja Batista Maranata, pastor Sacha Mendes. Eu trabalho no Ministério Cristão, especificamente, eu sou editora de conteúdos femininos para o blog Voltemos ao Evangelho. E bem, eu gosto muito de vida ao ar livre, gosto de cachorros, gosto de gente, gosto de conversar, gosto muito de ler e de escrever. Essa sou eu no momento. Eu faço também, sirvo a igreja com discipulado e aconselhamento bíblico. Que bênção. Renata, falando um pouquinho do seu livro, eu gostei bastante da forma como que você abordou, fazendo essas alusões, né, das batalhas, das guerras com a vida espiritual, aplicando para mulheres. Então eu queria saber de você, o que que te motivou para estar escrevendo sobre isso e fazendo esses comparativos, né? Então, Rebeca, acho que são duas coisas, assim, uma coisa que sempre vinha na minha mente é aquele versículo de Mateus 24 que diz que vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, então, mas não se assustem, né, porque isso ainda não é o fim. Então, isso é uma coisa que sempre que eu ouvia falar de guerras, eu falava, não, não, não é para eu me assustar, isso ainda não é o fim. Então, isso era sempre uma coisa que ficava na minha cabeça. E aí, em paralelo com isso, eu achava assim que a gente não podia ficar tão perplexo com esses rumores de guerra, porque se Jesus está falando que a gente vai ouvir falar disso, é porque a gente tem que, de alguma maneira, estar preparado para isso. E aí eu comecei a pensar em como eu poderia me preparar para não ficar tão perplexa com essas notícias de guerra, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre lutas, batalhas, guerras, e comecei a pesquisar como eu poderia lutar. E aí eu comecei a pesquisar sobre lutas, inclusive eu fui fazer uma luta de defesa pessoal para aprender como era. Então, essas duas coisas me motivaram a escrever, porque eu pensei que todas precisamos estar preparadas para as lutas, porque a guerra ela é diária, né? Nós estamos, enquanto o Senhor não voltar, nós estamos em guerra. Exatamente, isso é uma mentalidade que ajuda a gente a estarmos vigilantes contra o pecado, a estarmos realmente vivendo a nossa vida cristã com diligência, né?
E eu achei Uhum. sensacional a forma como você abordou esses temas de uma forma bastante clara e bastante bíblica. A ideia da mensagem que está sendo dita, e eu achei que você fez isso de uma forma sensacional. E Uhum. também para mostrar verdades profundas por trás disso. Pode ser que não seja muitas vezes abordado, ou então as pessoas simplesmente não gostam de falar sobre isso, que é o fato que nós, como crentes, nós temos inimigos. A nossa alma tem Uhum. inimigos que tentam vir contra ela e tentam conquistá-la, né? Então, como que Exato. a carne, o mundo e Satanás tentam conquistar a alma do crente? Como que a gente pode ver algumas dessas características do inimigo? Então, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas quando eu me converti, eu pensei que, de alguma maneira, porque eu agora era uma convertida e amiga de Deus, isso ia me blindar contra o mal. Era uma coisa que eu tinha, assim, muito forte quando eu me converti, né. E conforme a gente vai vivendo a vida cristã, e conhecendo a palavra de Deus e lendo e tal, a gente percebe que não, nós não estamos blindados e ao contrário disso, né, nós vamos passar por aflições e então, Uhum. eu comecei a ficar atenta a essas coisas na palavra de Deus, né. Então, é interessante também a gente pensar, Rebeca, que antes da gente ser convertido, nós éramos inimigos de Deus, né. Então nó então assim, essa coisa de inimizade, Uhum. ela é muito clara na Bíblia, né. Então, Colossenses 1:21, ele fala assim: "Vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam". Então, antes de nós conhecermos a Deus, nós somos inimigos de Deus até no nosso entendimento. Quer dizer, eu tinha repulsa quando alguém me falava de Deus, eu falava: "Não quero saber". Então é uma coisa que a gente, é como se tivesse um véu mesmo, né, na nossa frente. Mas, conforme a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai percebendo que nós temos os inimigos, né. Então Deus fala de 3 inimigos, né, na palavra de Deus. Ele fala sobre nós mesmos, a nossa carne, Uhum. né, ele fala sobre o mundo e ele fala sobre Satanás. Então, assim, Satanás é um inimigo que a gente não vê e porque ele é invisível, muitas vezes, as pessoas não acreditam que Satanás exista e é real, e muitas vezes nós esquecemos que Satanás está por perto com os seus anjos caídos, né. E ele nos observa constantemente, né, ele nos seduz, ele é trapaceiro, ele usa de artimanhas, falsas e sinuosas para que a gente se engane, para que a gente morra, né. Na verdade, o que ele quer é que a gente morra. Ele fica Uhum. buscando oportunidades, né, observando a gente. Eh, em Lucas 4:13, ele fala assim que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Está falando daquela parte, que o diabo tentou Jesus no deserto. Então, o diabo ele não desiste, ele fica esperando um momento oportuno para nos assediar de Uhum. novo. Então, esse é um dos inimigos que a gente precisa estar atento. E até porque é um inimigo muito forte, muito poderoso. Ele conhece muito bem a palavra de Deus e a gente precisa de Cristo para enfrentar esse grande inimigo. Outro inimigo da nossa alma é o mundo, né? Então, em Uhum. Tiago 4:4, ele fala que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. E aí ele continua que aquele que quer ser amigo do mundo é um inimigo de Deus. E como o mundo é alguma coisa que a gente vê, observa e a gente está inserido no mundo, né?
Então eu acho, assim, penso que nós estamos no território inimigo, né? O mundo é o lugar onde Satanás opera em nossas vidas. Então, nós estamos nesse lugar e como nós vemos as coisas do mundo, nós cobiçamos as coisas do mundo porque é mais fácil a gente cobiçar algo que a gente está vendo e desejar, né? Do que algo que a gente não está vendo. Como, por exemplo, o próprio reino de Deus, né? Então, a Uhum. gente vai falar disso mais para frente. E o outro inimigo em potencial é a nossa própria carne, né? Lá em Gálatas 5, nós lemos que a carne milita contra o espírito. Então, a nossa carne, ela vai brigar com o espírito, né? Porque ela faz as coisas que o espírito não quer que faça. Isso está escrito lá em Romanos 8. Então, assim, são inimigos fortes, poderosos e ardilosos, né? Porque nós sabemos que às vezes o desejo da nossa carne, eu não sei se você percebe isso, mas, por exemplo, quantas vezes nós não somos vencidas pelo nosso desejo de uma coisa tão simples, que é às vezes um alimento gostoso que nós caímos na tentação de comer a mais do que a gente deveria. Isso já é uma briga, né, da nossa carne brigando com o nosso espírito, que a gente deveria ter moderação, né? Então, assim, são três inimigos fortes aí: o mundo, a nossa carne e o próprio Satanás. Exatamente. E é muito bom, né, Renata, quando você coloca dessa forma, que a gente consegue, à luz da palavra, identificar quais que são os ardis de cada um desses inimigos que a gente tem. Porque quando a gente não entende, né, isso você trata, quando a gente não entende como que o inimigo opera, a gente não vai saber também como se defender. Mas mais pra frente você falar, Exato. né, não é só saber como o inimigo opera, mas também saber como se defender. Então, pra gente já Uhum. ir um pouquinho mais falando sobre o cerco do inimigo, eu achei interessantíssimo isso que você trouxe. Aham. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre quais que são essas táticas de ataque do inimigo? Então, isso eu vejo assim que o Espírito Santo foi muito generoso em me dar algumas percepções, assim, né? Porque eu comecei a estudar um pouco, e uma coisa que eu sempre pensava, Rebeca, sobre esse cerco inimigo, é que quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente enfraquece. E aí eu comecei a pensar que Uhum. o inimigo, ele nos deixa, ele sufoca o nosso alimento, de alguma maneira, né. Tem até aquela parábola do semeador, né, eh, que fala de várias formas que a terra recebe a Uhum. semente. E muitas vezes, e lá ele fala que as coisas do mundo não deixam você, que a semente germine, né. Então eu penso e o inimigo faz isso com a gente. Ele nos cerca de alguma maneira, e eu penso que um dos maiores cercos do inimigo é justamente ele isolar você. Então ele te isola da sua comunhão, primeiro com o próprio Deus, e depois ele te isola da comunhão com os irmãos. Então, o que que acontece? Quando você fica isolado, você fica sem alimento, né, espiritual. Você muitas vezes fica com tanta sede que você começa a tomar água de fontes duvidosas, água envenenada, e a sua própria mente, fica à deriva, né, os seus pensamentos ficam à deriva, porque se você não leva a sua mente à renovação, não subjuga a sua mente à mente de Cristo, você fica com seus pensamentos, sujeitos às mentiras das coisas que a gente está imersa do mundo, né. Então, o isolamento, eu penso que é um Uhum. cerco, assim, que é uma coisa que o cerco inimigo faz com a gente, que deixa a gente morrer de fome, morrer de sede, e ainda ataca os nossos pensamentos de uma maneira que a gente fique com medo, que nos paralisa, que nos faz, duvidar
de que somos filhas de Deus, que Ele cuida de nós e acaba nos prejudicando emocionalmente, mentalmente. Então, isso é uma coisa que o cerco inimigo faz. E uma outra coisa que eu gosto muito de Neemias, Uhum. da história do muro, porque ali a gente vê que como é importante você estar cercada e protegida por um muro. E eu não sei se você sabe, se você já leu, mas eu li que os muros de cidadelas dessas cidades antigas, eles tinham até 4 metros de espessura. Então, eram muros que até as cidades às vezes eram construídas em cima dos muros, né? Inclusive Raabe tinha a casa dela em cima do muro, né? Porque os muros eram enormes. Então, é, mas os inimigos eles usavam brechas do muro. Então, onde o muro não estava bem construído ou eles cavavam brechas, por ali eles se infiltravam. Então, ali eles infiltravam, inclusive, cadáveres. E esses cadáveres eram cadáveres que estavam em putrefação e que podiam estar infectados com alguma doença, e isso disseminava dentro da cidadela eh, a contaminação rapidamente, né? E nós vimos, né, como que é alguma coisa quando, com a em 2020, né, nós vimos como que é uma contaminação se alastrando, né? É muito rápido e atinge muitas pessoas, né? Então, é importante você pensar que, espiritualmente, nós temos que fechar as brechas do nosso muro, né? Então, como está o nosso muro? A gente tem que se autoexaminar e pensar como que eu estou construindo o cerco à minha volta para que o inimigo não invada, não faça brechas, eh, na minha cerca, né? Então, você Uhum. tem o que você tem feito para isso, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então eu penso assim que, eh, Exatamente. quando a gente quando a gente anda, Rebeca, com pessoas que estão espiritualmente, mortas, com certeza você vai se contaminar com alguma coisa, né? E ao contrário disso, aqueles que estão vivos espiritualmente, eles têm que contagiar os que estão mortos espiritualmente. Tem que ter um esforço da nossa parte de nos protegermos, de não sermos cercadas pelo inimigo, porque, pelo que eu estudei, uma cidade sitiada pelo inimigo, ela resistia até 1 ano, mais ou menos, com algum alimento, alguma água. Depois disso, ela tinha que se render. Então, o que eu espero é que a gente não tenha que se render ao inimigo, que a gente esteja sempre bem alimentada, Uhum. bem cercada, né? Bem protegida. Exatamente. Isso me lembra bastante do livro A Guerra Santa, do John Bunyan, que ele mostra bastante essa questão de uma cidade que está sendo assolada no livro, né, pelo monstro diabo. E eu acho interessante como que ele coloca que a única maneira que Diabolos consegue entrar é se for pelo portão dos olhos ou do ouvido e os para o Diabolos entrar. Isso a gente vê bastante, né, Exato. especialmente nessa tanta questão digitalizada que a gente vê de Uhum. a gente abre o nosso Instagram, a gente pode ter influência de qualquer pessoa, a gente abre vai acabar, se a gente não filtrar, tendo influência de pessoas mortas que vão estar sendo colocadas pelos portões da da nossa cidadela, né, como você colocou, que isso é uma coisa, né, Renata, que a gente precisa vigiar, porque hoje em dia a gente óbvio, a gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que estão espiritualmente mortas, que estão fisicamente perto de nós, só que a gente também tem aquelas que estão fisicamente longe, pode ser um lado muito bom se a gente estiver consumindo aquilo que é bom, conteúdos bons, mas também que ao mesmo tempo um conteúdo ruim pode acabar totalmente, né, com a vida espiritual de alguém. Exato.
E uma coisa, Rebeca, Não, que a gente tem que pensar, é que a nossa guerra não é só espiritual, né? Nós temos uma guerra cultural acontecendo também. exatamente. Quando a gente entende isso, realmente ajuda a gente a estar sabendo, né, quais são as armas que a gente precisa saber e também para que realmente buscando glorificar a Deus e buscando entender que Uhum. existe aquilo que não glorifica a Deus, existe aquilo que glorifica e nós como crentes devemos estar optando sempre, né, por aquilo que glorifica o Senhor, porque nessa guerra cultural, se a gente for deixando o inimigo pegar espaço, a gente vai ter que se render. E como você falou, que a gente não tenha que se render, que a gente esteja realmente estando firmes, fortes, e que a gente que esteja pegando espaço do inimigo, né? Não o inimigo pegando da gente. E eu queria te perguntar, Renata, a próxima pergunta já indo para a questão dos lugares, né, de guerra, os ambientes onde a questão do a gente tem que guerrear no mundo, a gente tem que guerrear no coração e também nos pensamentos. E só para a gente começar, nessa questão dos pensamentos, Renata, como que você vê da gente tá literalmente fazendo como a palavra de Deus nos diz, né, de levar cada pensamento cativo a Cristo? Porque eu vejo que muitas vezes, quando, por exemplo, quando eu abro as caixinhas no Instagram, pergunta que chove, é como que eu posso cuidar dos meus pensamentos, como que eu posso evitar ter pensamentos maus, que isso tá sendo uma coisa que tá, acho que assolando muitos crentes hoje. Como que você diria que deve ser a batalha do crente na mente? Olha, Rebeca, eu tenho uma sigla para pensamentos que querem nos corromper, que eu falo que são POC, pensamento obsessivo compulsivo. São pensamentos que estão sempre invadindo a nossa mente o dia inteiro, o tempo inteiro. E só tem um jeito. Se você pensa que você tem que levar seu pensamento cativo a Cristo, como que você leva Uhum. algo cativo a alguém? Você tem que conhecer essa pessoa, a primeira coisa. Então, você está crescendo no conhecimento de Cristo? Você sabe o que Cristo pensa sobre isso que você está pensando? Então, eu penso que a primeira guerra que acontece na nossa mente é das mentiras sendo confrontadas com a verdade. Só que para você saber se o que você está pensando é uma mentira ou uma verdade, você tem que conhecer a verdade. Eu trabalhei em banco e uma coisa que o tesoureiro falava para gente era assim: para você conhecer se uma nota é falsa ou verdadeira, você tem que conhecer a verdadeira. Porque você não tem como conhecer as dezenas, centenas de falsificações. Então, você se concentra em conhecer a verdadeira. Porque quando chegar uma nota falsa na sua mão, você vai saber que ela é falsa porque você conhece muito bem a verdadeira. Então, para os pensamentos, eu digo a mesma coisa. Se você vai confrontar as mentiras com a verdade, você tem que conhecer muito bem a verdade. Porque as mentiras, elas vêm aos milhares, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, né? Então, nós precisamos conhecer muito bem a verdade. E aí, isso vai formar uma cosmovisão, né? A gente vai ter uma cosmovisão bíblica de todas as coisas para as várias áreas da nossa vida. Porque você vai saber que uma música que você está escutando tem uma letra que não agrada ao aquele que comprou a sua vida com o sangue dele, que morreu por você. Então você vai evitar de escutar aquela música. E aí talvez você tenha que mortificar o seu desejo, né? Então uma coisa está atrelada à outra. E a gente vê, Rebeca, que Eva, ela caiu porque vacilou na cosmovisão dela. Ela não acreditou que a palavra de Deus que ela tinha ouvido para não comer daquela árvore era a verdade. Ela vacilou. O inimigo enganou ela ali, né? Então, eu penso que a, a maior guerra que a gente tem que enfrentar é com a gente mesmo, de ir para a palavra de Deus todos os dias. É a guerra contra a nossa carne.
Então, Exato. você tem que estar sujeita à palavra de Deus. Não tem como você fazer, ter a sua mente cativa a Cristo, se você não renova a sua mente todo dia com quem Cristo é, o que ele fez por você e o que ele ainda fará por você. Mais de Cristo. Uhum. Exatamente. Eu achei linda essa forma de estar realmente vendo isso, né, Renata? Porque quando a gente tem a verdade muito fixa, a gente consegue identificar as mentiras. E porque as mentiras, elas têm muitas variantes, né? Tem uma mentira sobre, digamos assim, uma mentira sobre a nossa imagem. Quando a gente pensa que qualquer mentira que a gente acredite em relação à nossa própria imagem, tem várias variáveis aí dentro. Então, se a gente conhece a verdade, a gente já sabe rebater. Mentiras em relação ao mundo, se a gente conhece a verdade, a gente já sabe rebater. Então, eu achei muito poderoso a forma como você colocou, porque realmente isso, que todo mundo que tá ouvindo a gente tenha isso muito firme, de conhecer a verdade e dessa forma vai conseguir rebater as mentiras de Satanás, do mundo e da carne. E aproveitando agora, Renata, que a gente falou sobre a batalha na mente e como que funciona essa batalha tanto no coração quanto também no mundo. Então, Rebeca, uma coisa que eu gostaria de falar é que a gente depende muito da graça de Deus, né? Então, todas as vezes que a gente vai ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus num culto público, né? A gente tem que ir com o nosso coração disposto, orar ao Espírito Santo para que ele nos dê discernimento, sabedoria, porque a guerra no nosso coração, ela é uma guerra contra os nossos ídolos, contra aquilo que você Uhum. coloca no lugar de Deus, né? Então, e eu descobri, Rebeca, quando eu me converti, sempre ouvia falar dessa coisa de ídolos, e eu ficava buscando, o que será que é meu ídolo? Será que é tal coisa? Será que é o meu trabalho? Será que é isso? Mas eu fiquei muito surpresa, Rebeca, que eu descobri que o meu ídolo tinha nome e sobrenome, e chamava Renata Gandolfo. Então, isso foi um choque para mim. Descobri que o meu ídolo era eu mesma. Então, e isso me levou a pensar que eu tenho que me mortificar. Os meus desejos, os meus anseios, Uhum. as minhas grandes paixões, né? Então, essa é a guerra do nosso coração. Você tem que identificar os seus ídolos e mortificar os seus ídolos para que Uhum. Deus fique no trono do seu coração. Deus tem que reinar no seu coração. E o seu coração, o coração na Bíblia, na palavra de Deus, é a parte mais íntima do nosso ser, né? Então, é ali onde estão os seus afetos, os seus pensamentos mais Uhum. profundos, onde Deus tem que reinar. E é difícil, porque eu vou te dizer, a Renata é forte. Então, é difícil de mortificar a Renata, né? Então, essa é a nossa grande luta aí, é uma grande luta. E no mundo, Rebeca, eu vejo que é essa cobiça, né? É uma luta, é uma coisa conjunta. Muitas vezes a gente quer cargos, quer posições, quer atrair os olhos para nós, enquanto que nós deveríamos ser setas apontando para Jesus Cristo. Então, essa é a nossa luta também de cobiçar as coisas do mundo, né? Das coisas que a gente está vendo. É bem assim. Eu penso que uma coisa que a gente estava falando da nossa guerra da mente, a gente precisa nos educarmos para que a gente pense nas coisas do alto, como diz lá em Colossenses 3, né? Agora que vocês estão em Cristo, pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque quando você começa a pensar nas coisas de Deus, a sua imaginação ela vai ficar aguçada para as coisas do reino. Em vez de você ficar com a sua imaginação aguçada para as coisas
do mundo, você vai aguçar a sua imaginação para as coisas do reino. Como serão aquelas ruas de pedras preciosas, né? Como será viver ao lado do Cordeiro? Como será não ter mais choro, nem medo, nem pranto, nem dor? Como será isso? Então, é aí que o nosso pensamento tem que estar, né? Então, essa é a nossa guerra. O mundo, a mente, são as coisas que a gente tem que colocar embaixo da graça de Deus, esperar pela misericórdia dele. Amém. E isso é lindo, né, Renata, sobre estar realmente meditando nas coisas do céu, buscando pensar intencionalmente sobre isso. Eu tô lendo agora o livro que é A Glória de Cristo, do John Owen. E ele fala isso repetidas vezes, de que quando o cristão, se o cristão ele não passa tempo aqui na terra buscando contemplar a glória de Cristo, se ele não passa tempo buscando meditar na glória de Cristo, como que ele vai encontrar deleite para fazer isso só no céu? Ele tem que Exato. começar agora, é um dever do cristão agora estar meditando. Isso nos molda, né, até essa mentalidade celestial ter. Salvo engano, é o próprio John Owen que falou isso, só que foi em outro livro, que ele fala de pensar os pensamentos de Cristo logo após Cristo, que essa é a nossa tarefa como crentes, de pensar aquilo que está na mente de Cristo, de forma literalmente muito maravilhosa da gente estar vivendo, que vai nos fortalecer, né, nessa guerra. E ainda um pouquinho nessa área de como nós, como crentes, devemos lutar, né, de volta. A gente viu aqui como que ocorre as lutas, a gente viu quais são as estratégias, as táticas do inimigo. E agora falando um pouco sobre a pode se vestir da armadura de Deus para a gente realmente e buscar vencer e realmente vencermos o nosso inimigo. Então, Rebeca, eu creio que a gente tem que buscar roupas adequadas para as circunstâncias que você vai viver naquele dia. Então, eu penso assim: se você está saindo para um casamento, você não vai sair de chinelo, né? Se você está saindo para ir para academia, você não vai sair descalça, você vai colocar um tênis e uma roupa mais maleável para você poder se exercitar. Agora pensa que todos os dias nós saímos para uma guerra, né? Nós saímos para uma guerra, nós estamos em guerra. E você não pode sair para uma guerra de qualquer jeito. Você não vai sair para uma guerra de pijama, né? Então, você tem que se preparar para a guerra e revestida do Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que vai te dar as suas táticas de guerra e as suas diretrizes. E Efésios 6, para mim, é perfeito, né? Ele fala para a gente se revestir do Senhor. Então, ele fala do capacete da salvação. Você quer proteger a sua mente? Você tem que sair já com o capacete. O que é o capacete? Você já leu a palavra de Deus hoje? Você está com pressa, às vezes você não teve tempo, você perdeu a hora. Leia um versículo, escreve ele na palma da tua mão, põe ele na tela do seu celular e vai com esse versículo durante o dia. Isso vai ser o seu devocional estendido. Um versículo que você vai ler, memorizar. Às vezes você pega o verbo daquele versículo e fica meditando naquele sentido. O que aquilo vai fazer na sua vida hoje? Então você vai sair vestida para a guerra. O capacete de Deus, com a armadura, com o cinto, cingida com o cinto da verdade, com o sapato certo, as sandálias que vão te dar firmeza nas suas passadas. Você não vai sair para a guerra com o pé descalço, porque você vai pisar em alguma coisa que vai te ferir, que você não vai mais poder andar. Então, a gente tem que pensar nisso e realmente, de manhã, você se revestir de Cristo. E você vai se revestir, eu penso sempre nas disciplinas espirituais, né? É a oração, é a meditação, é você Sim. ruminar uma palavra durante o dia. É isso. Essa é a armadura, né? Você
é usar aquilo que Deus disponibilizou para você, eh, pela palavra dele, né. Exatamente. Quando a gente faz isso, né, a gente vê que é uma coisa muito boa, uma coisa que a gente tem que sempre estar se domando para lembrar, porque senão a gente vai esquecer. E, assim, seguindo, né, essa ilustração que você trouxe de quando a gente vai sair de casa, a gente tem que saber qual roupa a gente vai usar. Aquele sentimento, às vezes, quando a gente sai de casa pensando assim, puxa, eu acho que eu esqueci alguma coisa. A gente tem que ter esse sentimento quando a gente sai de casa sem meditar antes sobre nosso capacete, nossa couraça, todas essas partes que são da armadura de Deus, a gente tem que estar sempre buscando se lembrar delas e se a gente não fez a nossa devocional antes de sair de casa, se a gente não andou meditando no Senhor, a gente tem que ter aquele sentimento de: "Opa, esqueci alguma coisa, vou fazer agora". Que isso nos ajuda, né, Renata, a gente tá fortalecidas pra gente conseguir lutar, porque senão a gente vai chegar. Imagina alguém chegando, igual você usou o exemplo da academia, chegando na academia sem sapato, com uma calça jeans não é conveniente para academia, a pessoa não vai conseguir fazer nada e às vezes vai até torcer o pé, alguma coisa desse tipo. Então, exatamente, de calça jeans que é difícil na academia. Então, é importante, né, Renata, a gente ter essa mentalidade da gente conseguir sair de casa e saber, se eu não tiver com a minha armadura, eu vou me machucar. Se eu não estiver vigilante contra o pecado, eu vou cair no pecado. Então, tudo isso é essencial, né, pra gente estar se lembrando. E seguindo um pouco, Renata, falando sobre, mais específico, né, da nossa luta. Como que você acha que combate contra o nosso inimigo? Então, Rebeca, eu penso que Deus nos deu os meios da graça. Então eu volto para as disciplinas espirituais, né. E disciplina é um nome que a gente tem que usar, no sentido de disciplina mesmo. A gente precisa ter essa disciplina, né. A gente tem disciplina para tantas coisas, quem estuda tem horário para ir para aula, tem horário para estudar, né, tem compromissos financeiros, exige uma disciplina. Então, a nossa vida espiritual também precisa de uma disciplina. Pode ser que ninguém vigie a sua disciplina, né? Então, isso exige de você um pouco mais de responsabilidade para você manter a disciplina. Mas você precisa de uma disciplina. Você não pode lutar na vida espiritual, essa guerra que nós vivemos, Uhum. sem alguma disciplina. Porque você precisa conhecer mais de Cristo, você precisa depender mais de Cristo, você precisa viver numa vida de comunhão, que é onde Cristo vai, onde nós somos lapidados, né, é na nossa vida, comum, na igreja, né, que a gente chama de vida de igreja. Uhum. Então, isso tudo é importante, porque se você lembra que nós comentamos que uma das coisas mais poderosas do inimigo é nos isolar, assim, então a gente não pode estar isolado, a gente tem que estar em comunhão, até Uhum. porque é na comunhão que que alguém vai poder te ajudar, te amparar, ou você vai poder cuidar de alguém, né? Você não pode saber se a pessoa está bem ou mal se ela não está perto, próxima de você, né? Então a comunhão é muito importante, disciplina espiritual, eu creio que é uma base que a gente tem que dar bastante importância para a gente aprender a lutar, ter a espada, né, bem afiada na bainha, para a gente saber desembainhar a espada na hora certa, que é a palavra de Deus, né? Uhum. Exatamente. E quando a gente é diligente, né, Renata, nessas disciplinas espirituais, a gente vê que não é um monte de coisas que a gente tem que fazer, a gente não pode sair. Pelo contrário, a gente enxerga, quando a gente está sendo disciplinado, de que é um caminho para uma alegria maior, para uma liberdade maior, que é a liberdade de saber que nós estamos no caminho certo, o Senhor está conosco e que nós estamos conseguindo vencer essa batalha, né? Não é aquele Exato. sentimento de um soldado que está triste, de um soldado que acha que vai perder a guerra, mas é o sentimento de um soldado que sabe que
aquele que criou o universo está do lado dele. Uhum. Então é um sentimento muito bom, né, da gente estar cultivando no nosso coração. E eu achei muito lindo, Renata, quando você fala sobre a questão de fazer um memorial da guerra, um memorial da nossa luta. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre o que que é isso? Então, na Bíblia a gente lê bastante sobre memorial, né? O Antigo Testamento fala bastante. A gente lê em Josué, ele falando sobre memorial, né? Para os altares que Deus pede para erguer são memoriais, né? E eu vejo, Rebeca, que o memorial Uhum. é muito importante eh, em duas fases assim da vida, né? Duas circunstâncias especialmente, eu vejo assim o memorial, ele é bom para aqueles dias que você está incrédula, eh, duvidosa, enfraquecida na sua fé. Uhum. E aí você lembra assim: nossa, mas aquele dia que eu pensei que não ia ter uma saída na minha vida para aquela situação, Deus agiu no último momento e fez assim, assim, assim. Então, eu gosto de escrever algumas coisas. Às vezes eu guardo alguma coisa, de alguma lembrança, né, daquele dia específico, ou de uma situação específica. Eu tenho uma caixinha que tem os meus memoriais ali. E outra coisa que também eu Uhum. acho importante você ter um memorial, que pode ser um texto, pode ser um objeto, ou uma foto, alguma coisa, é também para a gente celebrar, né? Então, passamos por Sim. situações angustiantes de doença e tal, e de repente você guarda ali eh, um texto, uma receita médica dizendo: "Olha, você está curada", sei lá, né. Então, assim, é um Uhum. memorial, você vai ali e pensa: "Nossa, eu achei que, eu nunca ia ser curada, me falaram que era uma coisa incurável e, no entanto, Deus me curou", né. Então, Uhum. esse memorial serve tanto para a gente celebrar, né, como para a gente, se fortalecer e lembrar quem é o seu Senhor, quem ele é, o que ele fez por você naquele momento que você achou que, não ia, para frente, aquela situação ia ser uma coisa dramática. E, às vezes, você pode ter vivido um drama, mas Deus te resgatou dali. Então, o Uhum. memorial é isso, fortalece e faz você celebrar. Isso é maravilhoso, né, porque quando a gente pega depois pra ler, eu pego, por exemplo, eu tenho um caderninho que eu gosto de colocar minhas orações, às vezes eu vou dar uma folheada e às vezes eu consigo ver, se às vezes eu tô num momento de fraqueza, eu leio alguma coisa que, às vezes seja uma citação de um livro que eu resolvi escrever, ou então alguma coisa que eu vivi, e aquilo dali me fortalece de uma forma tremenda, que eu chego a pensar assim: "Uau, Deus fez isso e eu tinha esquecido que ele tinha feito isso". Então é maravilhoso, né, a gente ter esses memoriais, esses Ebenezers, né, como a gente Aham. vê na palavra do Senhor, de tá fazendo isso pra gente se lembrar. O Senhor, não é à toa que Deus fala tantas vezes, né, para o povo de Israel: "Se lembre de como eu te tirei da terra do Egito". O Senhor fala isso de propósito e nós hoje, nós temos que lembrar de como que era o nosso Egito e como que nós estamos hoje, né, Renata? Porque senão a gente vai deixar de lado algumas das coisas mais preciosas que Deus fez na nossa vida e a gente vai acabar negligenciando, não é mesmo? É mesmo. E uma coisa, Rebeca, que a gente estava falando sobre pensamentos, Uhum. essa é uma forma da gente renovar o nosso pensamento, não é? Exato. Você volta para uma oração que você foi atendida ali, que você anotou. Quando você vai para um texto bíblico que te, resgatou, que te alegrou, que te fortaleceu, Uhum. é uma forma de você vai mudar seu pensamento, você fala: "Opa, não sou uma fracassada, não estou derrotada, né, eu Uhum. tenho um Deus poderoso que está trabalhando por mim". E pra gente já ir caminhando aqui, Renata, pra conclusão da nossa conversa que tá tão boa, eu queria saber o que que você diria pra uma mulher que às vezes está cansada de lutar, talvez já tenha perdido várias das guerras, não tem motivação pra seguir em frente e fica com medo
do que das lutas que podem ter à frente dela, qual que seria a sua palavra para ela? Bom, falaria para ela, se agarra em Cristo. Então, assim, vá para Cristo e sempre que eu escuto a palavra cansada ou sobrecarregada, eu lembro de Mateus 11. Não tem como escapar, né? Mateus 11, de versículos 28 a 30, e Jesus fala, ele faz o convite, vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, e eu darei descanso para a vossa alma. Então, eu vejo que a grande chave aí é aprendei de mim. Quando você aprende, quando você conhece quem é Cristo, quando você tem mais de Cristo, mais crescimento e conhecimento de Cristo, você pode descansar nele, porque você vai descansar nos atributos de Cristo, né? Que ele é bom, e ele já fala 2 atributos aqui, que ele é manso. Você não precisa ter medo desse Deus que é Cristo, né? Encarnado, que veio para nos salvar, para nos resgatar. E outra coisa, né? Que ele fala que ele não vai abandonar o abatido, o perdido, o exausto. Ele fala que ele não apaga o pavio que está se apagando, ele não vai lá e apaga. Ele Então, vai assim, pisar na cana quebrada, né, alguma coisa assim, o versículo, eu acho. exatamente. Então, assim, ele não vai terminar de moer a gente, ao contrário. Quando você está cansada e exausta, vá para Cristo, porque Ele é o nosso descanso. Eu gosto muito do Salmo 9, eu não vou lembrar ele de cabeça, mas Deus é o nosso refúgio em tempos de angústia, né? Ele é a nossa cidadela forte. Então, você tem que saber quem é Cristo, para você poder chegar nele e descansar, porque ele é manso e humilde. E ele fala que o fardo dele é leve e suave. Então, é isso, né? Quando a gente está sobrecarregado, a gente tem que ir para Cristo, porque Cristo que vai curar as nossas feridas. Ele veio para quem está quebrado, ele não veio para os fortes, ele veio para os fracos. Então, se você está cansada, sobrecarregada, exausta, exaurida, é a hora exata de você buscar Cristo, de se entregar. Senhor, eu preciso hoje de colo, eu preciso deitar a minha cabeça no seu peito, como João deitou, eu quero descansar os meus pensamentos. É isso, é o nosso Senhor. Exatamente, isso é maravilhoso, né, Renata? Porque a gente tem uma luta feroz à nossa frente, nós temos inimigos, inimigos fortes, mas o nosso Deus, ele é forte na batalha, ele é o Senhor dos exércitos, ele vai à nossa frente e a gente pode Isso. completamente descansar nele. Nossa, que encorajamento maravilhoso, Renata, pra gente tá concluindo essa conversa. E eu tenho certeza que quem terminar já vai ter que voltar pro início, porque foi muito boa, das coisas que você trouxe pra gente, muito preciosas. Renata, muito, muito obrigada mesmo por ter estado com a gente. Eu que agradeço. Compartilhada. Eu que agradeço e recomendo, né, esse livrinho que nós estamos falando, né? A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs, ele está disponível gratuitamente na Amazon. Então você pode baixar o e-book e ele está disponível gratuitamente também em formato PDF lá no blog Voltemos ao Evangelho. Então você tem ele de 2 formas gratuitas. Recomendo para você saber os detalhes, que você leia o livro, né? E uma última coisa, Rebeca, que eu gostaria de dizer é que, assim, nós sozinhas não somos nada, né? Nós precisamos de Cristo, mas também nós precisamos uns dos outros. Então, se você está muito desencorajada, você pode procurar uma pessoa da sua igreja, ou se você não tem uma igreja, você pode buscar uma igreja e lá você buscar uma pessoa que possa andar com você e cuidar de você, né? Porque tem momentos na vida que a gente realmente precisa de cuidados, né? Exatamente. E
a gente estando inseridos, né, no corpo de Cristo, numa igreja local, é realmente a extensão, né, daquilo que Cristo nos chama a fazer. Desse jeito a gente vai estar vivendo nessa unidade maravilhosa. Então, Renata, obrigada demais, mais uma vez. Eu que agradeço, Rebeca. Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, que tem sido uma bênção para nós também. E grata por você ter me feito o convite e a gente ter tido essa oportunidade muito boa da gente conversar. Foi uma alegria para mim. Eu falei que você ia amar essa conversa, não falei? Então, não esquece de dar o seu like e o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das novidades e sempre ser notificada quando lançar uma entrevista nova. Então, também não esquece de dar uma olhadinha aqui na descrição para ver o e-book da Renata e a gente, com a graça de Deus, se vê na semana que vem.